Então, na aula de hoje, né, nós já vamos falar da próxima parte, que nós vamos tratar das despesas que foram, que são incorridas das seguradoras, tá? Então, vou compartilhar aí com vocês a minha tela. E no final a gente vai responder o exercício. Alguém conseguiu fazer o exercício da aula passada? Vocês conseguiram fazer? Conseguiram, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Fala só um pouquinho para mim para poder saber se meu áudio tá ok. Então, olha só. Como eu falei, nós vamos falar agora da parte do passivo, nós vamos falar dos sinistros quando eles são ocorridos e quando eles são avisados, tá? Por que eu estou falando quando eles são ocorridos e quando eles são avisados? Porque existe uma grande diferença, parece que não é, mas tem uma diferença, e esse aviso, né, essa ocorrência ou não aviso, eles vão gerar para todas as seguradoras a obrigação de registrar algumas provisões técnicas, como, por exemplo, aquela que a gente tem lá da parte das receitas, que é a PPNG, nós também vamos ter em relação à parte do passivo, que é o que a gente chama de IBNR, tá? Ou, se não, de uma forma mais fácil, nós vamos falar sobre a questão da provisão de sinistros ocorridos e não avisados, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa entender nessa aula de hoje, o que é um sinistro, tá? Vamos, então, na parte prática para vocês entenderem o que é o sinistro. Digamos que você tem um seguro de automóvel, um seguro contra incêndio, tá? Na sua casa. Vamos pegar o seguro contra incêndio. Aí aconteceu qualquer problema que seja, seu filho brincando no quintal, deixou um gravetinho lá, brincou e começou a atear fogo, a sua casa pegou fogo. A casa pegou fogo, a sua não, né? A casa pegou fogo. E aí, como você tinha um seguro contra incêndio, o que você fez? Eu tenho seguro contra incêndio. Vou acionar a minha seguradora e avisar para a minha seguradora que minha casa pegou fogo, tá? Então, o que é o sinistro? O sinistro é a casa queimada. O sinistro, por exemplo, o sinistro de automóvel, o que é o sinistro de automóvel? É o carro que foi batido, tá? Então, o sinistro em si é um prejuízo que aconteceu, tá? Ele econômico ou em relação à questão do bem. Isso é o sinistro. Dentro dessa questão do sinistro, inclusive nós falamos, foi até uma das questões também que caiu na prova, em relação, por exemplo, que caiu na prova, nessa seguradora ela era obrigada ou não a cobrir um sinistro quando um segurado esteja em atraso com o contrato, né? E a gente viu que a seguradora ela não tem obrigação de cobrir o sinistro se o segurado não está pagando pelaquele seguro, tá? Então, quando acontece esse sinistro, o que o segurado ele precisa fazer? Ligar para a seguradora e avisar para a seguradora que aconteceu aquele sinistro. Quando essa seguradora ela é avisada, ou seja, ela toma ciência, tá? Que aconteceu um sinistro, ou seja, que aconteceu um prejuízo, ela precisa arcar com aquele prejuízo, porque faz parte do risco da atividade dela. O que ela precisa fazer? Fazer o registro contábil dessa despesa, tá? Dessa despesa que aconteceu, da despesa que foi ocorrida, tá? Então, vamos continuar no nosso, vamos agora trocar esse exemplo, vamos falar num exemplo de um sinistro de automóvel, tá? No primeiro momento, bateu o carro, tá? Bati o carro e aí, por exemplo, bati a frente do meu carro. Aí amassou o capô, aquela coisa toda. Aí você liga para a seguradora vai falar com você, olha, pode acessar
nossa rede credenciada aí das oficinas, não é assim que normalmente acontece? Você liga para a seguradora, avisa do sinistro, eles vão fazer a abertura do sinistro, né? Ou seja, a abertura desse evento. Então, ela tem um sistema, né, eletrônico mesmo, interno, que vai registrar essa ligação, que registra esse comunicado do sinistro. Por que eu estou falando desse sistema? Nós vamos entender daqui a pouco, por que isso é importante. Então, ela faz essa abertura desse sinistro internamente no sistema e ela vai enviar para você aquele comprovante que você já abriu o sinistro ali na seguradora, ou seja, você já avisou a ela que aconteceu um prejuízo e que ela vai precisar arcar de acordo com o contrato, tá? Do seguro. Então, aí você vai levar o seu carro lá na oficina e, inicialmente, o que vai acontecer? Eles vão fazer Peraí, só um minutinho, pessoal. Peraí. Aí, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai abrir esse sinistro lá e você vai levar na oficina, a oficina vai avaliar inicialmente aquele dano, né? E vai falar, você vai ter que trocar o capô, vai ter que trocar as duas lanternas lateral, o farol também quebrou, né? E então eu vou também precisar ver se danificou ou se não danificou o motor, porque de repente na pancada ali alguma coisa pode ter danificado o motor. Então, no primeiro momento, o que aquela oficina ela faz? Ela faz uma prévia daquilo que vai precisar ser corrigido, consertado no carro e envia essa informação, como se fosse esse orçamento para a seguradora, tá? Então, esse é o primeiro contato que a seguradora vai ter com o sinistro e ela vai registrar lá na contabilidade dela esse primeiro valor que aquela oficina ali credenciada a ela passou, qual seria o custo do conserto ali do carro, tá? Aí, claro que ela vai olhar, né, se aquele segurado tem direito mesmo sobre aquele sinistro, aquelas questões todas burocráticas que a gente já sabe, mas vamos para a parte contábil, que é o que mais nos interessa aqui. Então, ela vai pegar esse valor, né, estimado que aquela oficina liberou para ela e vai fazer o registro dessa despesa contábil, ou seja, ela precisa reconhecer no resultado dela uma despesa, né, com sinistros ocorridos, e ela também precisa registrar lá no passivo uma obrigação de arcar com esse sinistro. Por quê? Aquela oficina vai consertar o carro ali do cliente dela, mas ela tem que pagar a oficina pelo aquele conserto, certo? Até aí, tudo bem? Deu para poder entender esse processo? Tá tranquilo. Beleza. Então, aí o que acontece? Lembra que eu falei que para a gente é importante essa questão daquele primeiro contato do segurado com a seguradora, quando ele vai abrir o sinistro? Porque ele abre o sinistro e a seguradora, ela registra aquele aviso do sinistro. Quando isso é avisado para ela, ela registra ali no sistema e ela precisa constituir a provisão. E aí, por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque ela precisa registrar o sinistro naquela mesma data, ou seja, se hoje, no dia 2 de junho, eu abri um sinistro na seguradora, a data contábil que ela precisa registrar o sinistro é na contabilidade dela, é no dia 2/6. Não pode ser no dia 3, não pode ser no dia 1, não pode ser lá no dia 4, tá? Por quê? Porque tem que ser exatamente na data que ele foi avisado. Ok? Então, na hora da prova, na hora dos exercícios, né? Que seja, vocês precisam prestar atenção quando foi a data do aviso do sinistro. Ok, pessoal? Então, isso ele registra o aviso, ou seja, registra a obrigação de pagar aquele sinistro. Agora, quando esse sinistro ele é considerado, por exemplo, eu paguei já esse sinistro, eu não devo mais nada em relação à cobertura desse risco desse contrato aqui. A gente só pode considerar um sinistro liquidado, né? Ou seja,
essa obrigação de pagar cancelada só quando houver a baixa efetiva da obrigação, ou seja, quando ocorrer a efetiva liquidação financeira, quando eu pagar, tá? Quando eu pagar, por exemplo, a indenização lá para a oficina, ou, por exemplo, não digo tanto a oficina, porque a oficina, dependendo do contrato que a seguradora faz de pagar esse serviço para esse terceiro, que é a oficina é um terceiro, né? Pode ser depois. Mas, por exemplo, você segurado, você precisa dar um termo de quitação para a seguradora. Então, a seguradora, ela tem que te passar uma quantia em dinheiro para você consertar o seu carro em uma oficina, tá? Ou ela vai te indicar um local onde que você vai correr, vai consertar, por exemplo, o seu carro, e quando esse carro já tiver consertado, você vai ter que assinar lá, né, um documento falando que o carro foi consertado e que a seguradora não te deve mais nada em relação àquela cobertura do sinistro, ok? Então, se não houver liquidação financeira, ela tem que ter pelo menos, tá, esse comprovante de pagamento, um comprovante aceito, de um aceite ali mesmo, né, desse segurado, para poder considerar baixada na sua contabilidade essa obrigação de pagamento. Beleza aqui também, pessoal? Ok? Beleza. Então tá. Então, voltando ainda mais um pouquinho aí nessa questão do próprio seguro. Patrick, microfones de vocês estão ligados. De quem? Ah, tá, não sei. Patrick tá falando aí, Patrick. Depois qualquer coisa você manda aí no chat que eu vou vendo, tá? O que acontece? Quando a gente faz esse primeiro registro do valor, lembra que eu falei que o cara vai lá na oficina, ele dá uma olhada geral, viu que estragou o capô, aquelas outras coisas, mas ele ficou de fazer uma nova avaliação para poder saber se teve algum dano no motor ou não, tá? Ou no chassi do veículo, que motivasse uma perda total e tudo. Ele vai ter que fazer depois essa outra avaliação. Então, o que pode acontecer? Esse valor do sinistro avisado, ele pode variar, tá? Ele pode ser maior ou menor do que aquele que foi avisado. Então, mais um exemplo. Digamos que nesse nosso exemplo aí do seguro do carro, inicialmente a oficina falou que o custo para consertar o carro seria de R$8.000, tá? E aí ela foi, logo depois começou a mexer no carro, tirou o capô, começou a fazer as trocas lá, ela viu que danificou o motor do carro, tá? E que precisa consertar para o carro conseguir sair andando, sair em perfeitas condições de uso lá da oficina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emitir um laudo, mandar para a seguradora, né? Falar para a seguradora o que aconteceu e que ele vai precisar complementar aquele serviço. Então, vocês concordam comigo que aquele primeiro aviso que era de 8.000, ele não vai ser mais de 8? Vamos supor que ele vai gastar mais R$5.000. Ele já deixou de ser 8 e vai passar a ser um total de 13, concorda? Concorda, pessoal? Sim. Então, porque precisou haver um complemento. Aí, claro que a seguradora vai quitar esse valor, mas estou dando só esse exemplo para vocês perceberem que esses complementos, eles podem acontecer. E da mesma forma que, como esse sinistro inicial foi de 8.000, ele poderia ver, olha, eu vou conseguir, né, um outro tipo de capô aqui, vou conseguir diminuir esse custo. Então, o que era 8.000, não vai ficar 8, vai ficar 7. Então, esse valor do sinistro inicial, ele pode ser maior ou ele pode ser menor, tá? Então, ao longo desse processo de quitação desse seguro, né, dessa obrigação de liquidar esse sinistro, tá? Esses valores, eles podem oscilar, tanto para mais quanto para menos. E aí, na medida que ele for te avisando desse aumento, dessa redução, a seguradora ela tem que ir fazendo os registros contábeis, tá?
Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco quais são esses registros contábeis. Aí, pessoal, tem mais uma questão que a gente precisa falar, que é a nossa IBNR, ou seja, a nossa provisão de sinistros ocorridos e não avisados. O que que acontece? Essa provisão, ela é uma provisão atuarial, tá? Calculada por um atuário, ou, por exemplo, no caso da ANS, que também é um órgão regulador muito semelhante à SUSEP, lá você pode fazer o cálculo tanto com metodologia atuarial, ou inicialmente ela pode desenvolver um método próprio, né, para você ali através das suas próprio conhecimento de receita e despesa e fazer um cálculo médio, tá? Mas o que importa a gente saber nesse momento? Que essa provisão é uma provisão que ela é uma estimativa, tá? Dos valores que eu tenho de possíveis despesas que podem acontecer, ou seja, de possíveis sinistros que podem ocorrer. Então, o que acontece? Por exemplo, um dia faz muita diferença no fluxo de caixa de uma empresa, ou seja, não só no fluxo de caixa de uma empresa, da nossa vida de uma forma geral, um dia ela faz muita diferença, tá? Então, digamos que um sinistro tenha acontecido numa sexta-feira, 10 horas da noite, tá? Acabou a pandemia do coronavírus, todo mundo acabou a aula de sexta-feira, 10h30 da noite, falou o quê? Eu vou sair, vou tomar uma e vou comer um churrasquinho, tá? E aí, na hora que você estava tirando seu carro, veio um cara e bateu na sua lateral. Arrebentou toda a sua lateral do carro, e aí amassou tudo, a roda, você não conseguiu sair com o carro do lugar, porque a roda ali empenou toda e teve que acionar o seguro. Quando você acionar o seguro, você vai acionar um seguro, vai ligar lá para o 0800 do seu seguro, a atendente vai abrir essa ficha de sinistro, ou seja, desse aviso do sinistro, tá? E aí, só que você só vai conseguir levar esse carro na oficina, para eles poderem olhar, mais ou menos avaliar quanto que precisa consertar ou não, só na segunda-feira. Então, olha só, o sinistro aconteceu na sexta, tá? Então, ele ficou sexta, sábado e domingo, indiretamente, sem ser avisado, ou seja, não houve esse registro contábil, tá? Ou um exemplo, isso poderia ter acontecido no feriado prolongado, né? E aí você ficou 3 dias, 4 dias, 5 dias sem esse aviso aí lá da seguradora. Ou seja, você tem que levar na oficina, a oficina fazer a avaliação para poder ter um valor para ser contabilizado. Então, vocês concordam comigo que o sinistro ele ocorreu na sexta-feira? Concordam, pessoal? Sim. Não é? Mas, e que ele não foi literalmente avisado, ou seja, lá na contabilidade o pessoal não sabe o valor que foi acionado, ou, por exemplo, já aconteceu, vocês já conheceram casos que, por exemplo, se você está no trânsito, alguém chega, avança o sinal, bate na sua traseira. Aí o cara, você vai acionar qual? Meu seguro? Te dá o telefone ali do seguro, pra você poder entrar em contato e tudo, abrir o sinistro. E aí você naquela correria toda, você deixa para poder avisar só no outro dia ou daqui 2 dias, porque você não pode parar o carro, não pode levar lá na seguradora. Vocês já viram casos semelhantes a esse acontecer? Já? Não, nunca vi, não. Por exemplo, uma vez aconteceu comigo, um cara bateu na minha traseira, eu estava ali perto ali da Praça da Liberdade. Aí amassou a minha traseira toda, né? E carro, pessoal, para poder sair com trigêmeos, não pode ser qualquer carro. Tem que ser um carro que atrás, que tem cinto de 3 pontos, que dá para poder colocar 3 cadeirinhas. Então, não pode ser qualquer carro. Então, para mim, eu ficar sem carro é um desgaste terrível.
E nesse dia que o cara bateu no meu carro, eu tinha uma série de compromissos com meus meninos, que eu não ia poder parar o carro para eu poder levar para o conselho. Isso era, eu acho que foi numa quinta-feira, se eu não me engano. Só na segunda-feira que eu ia ter tempo para poder parar o carro e levar na oficina. O que eu fiz? O cara me passou o telefone, no negócio dos seguros, os dados de seguro dele tudo direitinho, fizemos uma ocorrência policial online, e aí na segunda-feira eu fui abrir o sinistro e eles me indicaram a oficina, tá? Isso só na segunda-feira, porque era o tempo que eu ia poder parar o carro. Porque no final de semana não dava para eu parar o carro. E o carro estava andando normal, não tinha problema nenhum, só amassou a traseira toda, então estava tudo emperrado. Ninguém ia abrir o carro para poder tentar roubar, porque não ia dar conta. E aquilo não estava atrapalhando o funcionamento em si do carro. Então, eu só fui avisar a seguradora na segunda-feira, quando eu abri o sinistro, que tinha acontecido na semana anterior. Então, nesse meu caso, no meu exemplo próprio mesmo, o que aconteceu? Só na quinta-feira que o evento ocorreu, mas eu só avisei, olha, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, 5 dias depois que eu avisei para a seguradora que ela tinha uma obrigação, uma dívida que ela tinha a pagar, tá? Então, o que acontece? Isso é o que nós chamamos de provisão de sinistros ocorridos e não avisados. Na quinta-feira, essa seguradora, ela tinha uma obrigação a pagar, mas ela nem sabia que tinha, tá? Então, a SUSEP, ela exige que as seguradoras, elas façam esse cálculo atuarial, tá? Dessa provisão que chama provisão de sinistros ocorridos ou não avisados, para tentar diminuir esse impacto no resultado e o impacto também na obrigação a pagar daquela seguradora. Porque uma coisa é você fazer um seguro e a seguradora sabe que pode ser que ocorra um sinistro. Outra coisa é aquele sinistro já ter acontecido, tá? E ela não ter sido avisada. A mesma coisa, alguém pegou o seu cartão de crédito, que está no seu nome, fez uma compra no seu cartão de crédito e não te avisou. A sua conta vai chegar lá no dia que venceu o cartão de crédito. Quando você vai olhar, vai assim, puxa, como assim? Eu não comprei nada disso, não estou devendo. Ah, tá devendo porque lá atrás, alguns dias, a pessoa já assumiu o dívida no seu nome, tá? Então, é mais ou menos o que acontece aqui com as seguradoras. Então, em decorrência disso, para a gente tentar diminuir esse impacto, tanto financeiro quanto contábil, a SUSEP exige que essas seguradoras façam a contabilização dessa provisão de sinistros ocorridos e não avisados. Então, ela como eu disse, ela é uma provisão atuarial. Quem faz o cálculo é um atuário, tá? Ele vai pegar a base de dados que essa seguradora tem, ele vai verificar, vai calcular quando foi que ocorreu o sinistro, quando foi ocorrido os avisos, tá? Isso de uma base de dados enorme, tá, pessoal? Então, ele vai calcular ali, mais ou menos, atuarialmente, qual que é a média de dias que se decorre entre a ocorrência do sinistro até o aviso. Então, vamos supor, de 3 dias, né? Então, ele faz um cálculo ali atuarial e ele estima esse valor que as seguradoras precisam reconhecer, tanto lá no seu resultado na despesa, quanto lá no seu passivo, numa provisão que chama provisão de sinistros ocorridos e não avisados. Ou seja, ela faz uma estimativa de um possível valor que ela vai ter a pagar, tá? Deu para poder entender mais ou menos como que funciona essa provisão de eventos ocorridos e não avisados? Eu sim, super tranquilo. Beleza. Eu sim. Todo mundo entendeu, né, pessoal? Ok. Então tá. Então, beleza. A gente já falou, então, do registro do sinistro e também da provisão de sinistros ocorridos e não avisados. Como nós sabemos, todas essas duas provisões, tanto a provisão de eventos e sinistros, a provisão de sinistros a liquidar, ou seja, que é aquele valor que a gente tem que pagar para o segurado, que avisou efetivamente aquele seguro, tá?
quanto essa provisão de eventos ocorridos e não avisados, que é uma estimativa atuarial, nós precisamos registrar elas lá no nosso passivo, tá? E em contrapartida, ou seja, a gente vai fazer um crédito lá no nosso passivo. Em contrapartida, nós vamos movimentar as nossas contas lá da nossa DRE, tá? Das contas de resultados. Agora, nós vamos ver aqui quais são os lançamentos que a gente precisa fazer de débito e de crédito, tá? Então, olha só, esquema de contabilização do reconhecimento inicial para os sinistros avisados, tá, pessoal? Quando o segurado avisa a seguradora qual lançamento que eu vou fazer na contabilidade, eu vou debitar essa conta aqui de sinistros ocorridos, tá? Avisados, lá no meu resultado, ou seja, uma conta de resultado, uma conta de despesa. A gente pode chamar despesa com sinistros ocorridos e avisados. É o nosso débito. Em contrapartida, nós vamos creditar, tá? O nosso passivo, o grupo de conta de provisões técnicas, a gente pode utilizar nos nossos exercícios também. Só o nome, não tem problema, não precisa colocar esse nome enorme aqui, não. Só provisões técnicas, provisão de sinistros a liquidar, tá bom? Lá no nosso passivo. Então, lançamento super simples, de despesa contra passivo, tá? Aí, vamos supor, esses valores, eu já falei para vocês que eles podem ser maior ou menor, né? Então, todas as atualizações que nós vamos fazer desses valores, né? Seja ela monetária ou não, por exemplo, juros que eu for ter que pagar, ou algum tipo de multa que eu tenho que pagar e que vai influenciar nesse valor da própria despesa, qual lançamento eu preciso fazer? Digamos que seja uma despesa com juros, tá, pessoal? Eu vou debitar a minha despesa financeira, pode ser despesa financeira com juros, tá? Por exemplo, pode ser despesa financeira, atualização monetária da provisão de sinistro a liquidar. Se vocês acharem que esse nome, provisão de sinistro a liquidar, ficar muito grande, vocês podem utilizar nos exercícios que a gente vai fazer a abreviação de PSL, que é provisão de sinistro a liquidar, tá? Que não tem problema nenhum. Então, a gente debita a despesa, né, financeira contra a nosso passivo lá, que é a nossa provisão de sinistro a liquidar, tá bom? Então, qual outra informação importante que a gente tem? Tudo isso aqui que já está aqui marcadinho, pessoal, nós já falamos, tá? O que a gente precisa também perceber dentro dessas contabilizações de valor? Existe uma operação que chama salvaguarda, tá? Nas nossas relações com o segurador. O que é salvaguarda? Digamos, você teve um carro que foi batido, tá? Bateram no seu carro, e aí amassou o chassi do carro, o carro tá até meio inteiro, tem muitas peças boas ali, mas ele foi dado perda total. Quando dá perda total, a seguradora, ela te indeniza o valor total do bem e fica com aquele bem ali, tá? Naquele bem que ela fica ali, pode ser que fica ali na oficina aquele bem para que ela possa reaproveitar aquelas peças daquele carro que ela indenizou 100%. Então, isso a gente chama de salvaguarda. Por quê? Caso ocorra um outro sinistro, como, por exemplo, um veículo do mesmo modelo e tudo, que ela consiga reutilizar essas peças, ela pode economizar no valor do sinistro que ela vai ter que pagar ali do conserto para aquela oficina. Vocês concordam comigo? Isso pode acontecer? Concorda, Sim. pessoal? Pessoal? Sim, concordo. Então aí o que acontece? Quando isso acontecer, né?
essa seguradora, ela tem duas opções quando isso acontece. Ela pode ativar esses valores, né, que ela conseguiu salvar daquele veículo que deu perda total, ou ela pode não registrar aquele valor lá no ativo, como um bem que ela tem, que ela pode utilizar em futuros sinistros. Então, a maior parte das seguradoras não registram, elas não ativam esses valores, exceto aquelas os objetos que ela conseguiu salvar ali daquele sinistro, né? Se eles forem de grande valor. Então, aí ela vai e faz esse registro ativando esse valor. Quando eu falo ativando, é registrando ali no ativo dela mesmo, né? Que ela tenha que ela tem posse daquelas peças caras, tá? A maior parte delas não fazem isso. Então, digamos que seu carro, que era o conserto de R$8.000, a seguradora conseguiu economizar, vai pagar R$6.000, porque ela tinha lá no estoque dela de salvados, ela tinha uma peça que conseguiu utilizar no seu carro, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Também precisamos fazer esse registro. Por quê? Quando você registrou lá no seu passivo o valor de 8.000, né? Esse valor já não é mais de 8.000, ele é, por exemplo, de 6.000. Quando isso acontece, qual o lançamento que a gente precisa fazer quando essa seguradora utiliza peças de salvados? A gente vai debitar essa provisão técnica com provisão de sinistro a liquidar, porque eu estou baixando o meu valor que eu vou pagar e eu vou creditar uma conta que é uma conta redutora, tá, pessoal? Ela reduz a meu saldo lá da minha despesa com sinistros ocorridos, tá? Que se chama variação da estimativa de salvados, tá? Ela é uma conta redutora, ou seja, ela reduz o valor da minha despesa ali também no meu resultado, tá? Então, se caso houver salvados aí na jogada, né, na transação, é esse o registro contábil que a gente vai fazer. Nós vamos fazer exercícios e isso vai ficar depois mais claro para vocês, tá? Se, por exemplo, se o valor do sinistro ele for diminuído só porque o cara ele estimou um custo maior, o que a gente precisa fazer? A gente executa o lançamento de estorno daquele valor que foi estimado maior. Aí a gente faz exatamente o lançamento inverso que a gente fez anteriormente, tá? Debita aqui a conta de provisão técnica de sinistro a liquidar e credita essa conta efetiva da despesa de sinistro ocorrido e avisado. Lá também na despesa, tá? Ou seja, é literalmente o estorno daquele lançamento, tá? Quando acontecer, pessoal, a baixa, né? Ou seja, quando eu pagar aquele valor para o meu segurado, né? Qual o lançamento que eu tenho que fazer? É o lançamento óbvio, né? A gente vai baixar o nosso passivo, ou seja, a nossa obrigação a pagar, debitamos a conta de provisão técnica, sinistro a liquidar, provisão de sinistro a liquidar, né? E creditamos a nossa conta de banco ou de caixa, ou seja, da onde aquele dinheiro ele saiu, ok? Beleza, pessoal? Até aqui? Beleza. Ok? Beleza, pessoal? Até aqui, Beleza. gente? Dúvida? Beleza, professor. Então tá. Se tiver dúvida, me para poder perguntar, tá bom? Agora, o que nós vamos falar um pouquinho? Da contabilização da provisão de eventos ocorridos e não avisados, ou seja, dos sinistros ocorridos e não avisados, tá? Como eu falei, essa provisão é uma provisão atuarial, ou seja, é um atuário que faz o cálculo dela, tá? Então, ele vai fazer esse cálculo mensalmente e vai enviar para a contabilidade. E a contabilidade, ela só vai executar o registro contábil, tá? Quando ela for registrar esse registro contábil, qual o lançamento que ela vai fazer? Existe uma conta contábil específica lá no passivo
para essa conta, que chama provisão de sinistros ocorridos e não avisados, tá? Na nossa despesa, também existe uma conta redutora, tá, pessoal, que chama variação da provisão de sinistros ocorridos e não avisados. Ela também é uma conta redutora da nossa conta lá de despesa efetiva de sinistros ocorridos e avisados, tá? Então, ela é uma redutora também dessa conta, tá? Da conta da despesa. Então, nós vamos fazer um débito, tá? Nessa conta, por exemplo, se o valor for para aumentar a sua provisão que você tem registrado no seu passivo. Digamos que inicialmente você tem registrado o valor de R$1.000 de provisão de eventos ocorridos e não avisados. O seu atuário fez o cálculo para esse mês e o cálculo desse mês já não é mais 1.000, ele é de 2.000, tá? Que você tem que ter registrado. Então, você vai precisar fazer um lançamento mais de 1.000. Por quê? O valor que o atuário te informa é o valor que você tem que ter registrado lá no seu passivo. Então, a gente vai aumentar o seu passivo em mais R$1.000. Se eu vou aumentar o passivo, eu vou fazer um crédito aqui nessa conta de provisão de sinistros ocorridos e não avisados, e a gente faz aqui um crédito nessa conta de variação aí, dessa provisão de sinistros ocorridos e não avisados, tá? Da mesma forma, como inicialmente seu valor era de 1.000, o atuário poderia ter recalculado e falou que o seu valor é de 300. Se, por exemplo, seu valor é de 300, o que você vai fazer? Você tem que fazer justamente diminuir o valor que está lá no seu passivo. Então, para registrar, a gente faz um débito na conta lá do passivo de provisão de sinistros ocorridos e não avisados, no valor de 700, né? Para a gente ficar com o saldo final de 300, e credita essa conta aqui